Shalom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo anterior nós analisamos um tema muito importante dentro do mundo cristão, que foi a Confissão de Fé de Westminster e alguns dos principais pontos teológicos defendidos pelo presbiterianismo. Naquele vídeo vimos como sistemas teológicos complexos podem surgir ao longo da história dentro das tradições religiosas. Muitas vezes esses sistemas acabam sendo apresentados como se representassem fielmente a revelação divina. Quando analisamos essas doutrinas com cuidado e à luz das escrituras, percebemos que nem sempre elas correspondem totalmente à revelação original. Essa reflexão nos leva a uma questão muito importante, porque ao longo da história, diversos movimentos religiosos surgiram afirmando representar a verdadeira fé. Alguns enfatizam tradição, outros desenvolvem sistemas teológicos sofisticados, a fim de passarem a enfatizar experiências espirituais intensas. Mas sempre precisamos fazer uma pergunta fundamental, é o que eu sempre digo. Essas experiências, doutrinas e práticas religiosas realmente estão alinhadas com a revelação divina ou apenas surgiram posteriormente a partir de interpretações humanas e influências culturais? Hoje existe um movimento religioso que cresceu muito nas últimas décadas, especialmente na América Latina e aqui no Brasil também. Um movimento que promete milagres, prosperidade financeira e afirma que Deus continua revelando mensagens novas constantemente através de líderes religiosos. Este movimento é conhecido como o neopentecostalismo. Eu acho que você já ouviu, porque milhões de pessoas seguem essas doutrinas acreditando que estão vivendo uma forma mais profunda de espiritualidade. Porém, quando analisamos esse movimento com cuidado, surgem muitas perguntas importantes. De onde surgiram essas ideias? A chamada teologia da prosperidade realmente vem da revelação divina? Esses milagres espetaculares são evidências de autoridade espiritual? E essas revelações que líderes afirmam receber estão de acordo com aquilo que a Torá ensina sobre profecia e revelação? Essas são perguntas muito sérias. E é exatamente isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Maurício Matos e aqui, como é mesmo o título? Olá, meu nome é Maurício Matos e esse é mais um vídeo da série Revelando a Torá. E no vídeo de hoje vamos refutar o neopentecostalismo. Antes de refutar as doutrinas, precisamos entender a origem deste movimento. Muitas pessoas imaginam que essas práticas sempre existiram dentro do cristianismo. Porém, historicamente, isso não é verdade. O movimento neopentecostal é relativamente recente. Ele começou a surgir principalmente entre as décadas de 70 e de 80, enquanto o pentecostalismo clássico do início do século 20 enfatizava experiências espirituais, como falar em línguas e manifestações carismáticas. O neopentecostalismo introduziu novas ênfases, entre elas a prosperidade financeira como promessa espiritual, a ideia de revelações constantes dadas a líderes religiosos e a valorização de milagres públicos e espetaculares como prova de autoridade espiritual. Bom, essas ideias começaram a se espalhar através de televangelistas e grandes igrejas midiáticas, principalmente nos Estados Unidos, nos United States e depois na América Latina. Foi dentro desse contexto que muitas das doutrinas que hoje dominam o neopentecostalismo começaram a se desenvolver. E começando por ela, a teologia da prosperidade, que é uma das doutrinas mais conhecidas desse movimento. Ela ensina que basicamente, se uma pessoa tiver fé suficiente, Deus irá conceder prosperidade financeira, riqueza material e sucesso em diversas áreas da vida. Alguns pregadores, eles chegam a afirmar que a pobreza é consequência de uma falta de fé ou de algum problema espiritual. Porém, quando analisamos esse ensinamento à luz da Torá, encontramos sérios problemas. A relação entre Deus e o povo nunca foi apresentada como uma barganha financeira. A Torá, ela ensina algo muito diferente. É o que vemos aqui em Deuteronômio 8:18. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto
que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Bom, esse texto mostra que a prosperidade, quando existe, ela vem da providência divina. Ela não é resultado de decretos humanos ou de fórmulas espirituais. E além disso, a própria Torá alerta contra confiar nas riquezas. Vamos ao mesmo capítulo de Deuteronômio no 17. E não digas no teu coração: a minha força e a minha fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Isso demonstra que riqueza nunca foi apresentada como prova de espiritualidade ou fé. Outro texto importante aparece em Deuteronômio 15:11. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra. Esse versículo desmonta completamente a ideia de que todos os fiéis necessariamente viverão em prosperidade financeira. Se a própria Torá reconhece que sempre haverá pobres, então riqueza universal não é uma promessa divina. E eu queria continuar nesse tema aqui, mas como o vídeo ele é curto, podemos pular para o próximo tópico, que seria os milagres e curas espetaculares. Antes de continuarmos, se você tem alguma dúvida, deixa aqui a tua opinião no comentário, certo? Logo aqui abaixo, porque eu vou estar respondendo pessoalmente e, na medida do possível, tirando essa dúvida, certo? Então vamos comentar sobre milagres e curas espetaculares, que é um outro elemento central do neopentecostalismo, que são chamados milagres públicos. E junto com isso vem as curas instantâneas, os exorcismos dramáticos e manifestações espirituais espetaculares diante de grandes multidões, que são frequentemente apresentados como prova de autoridade espiritual. No entanto, a Torá faz um alerta extremamente importante sobre esse tipo de situação. Vamos em Deuteronômio 13. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Bom, esse texto aqui ele é extremamente significativo. A Torá reconhece que até sinais e prodígios podem acontecer e ainda assim serem usados para enganar. Então, isso significa que milagres, por si só, não são prova definitiva de autoridade espiritual. A verdadeira prova é fidelidade à revelação divina. Se alguém realiza sinais, mas ensina algo contrário à revelação de Deus, essa pessoa não deve ser seguida. Experiências emocionais ou manifestações impressionantes nunca podem substituir a fidelidade e a revelação divina. Misturado com isso, são também as famosas revelações. Outro ponto muito comum dentro do neopentecostalismo, que é como ouvir líderes dizendo frases como Deus me revelou algo agora, ou Deus me mostrou uma visão agora. Ou seja, eles até dizem, Deus me revelou algo sobre a sua vida. Porém, quando analisamos a Torá, encontramos um princípio muito importante. A revelação divina não foi dada de forma secreta ou privada. Ela foi dada publicamente ao povo de Israel, como podemos conferir em Deuteronômio 4, versículo 12. Então, o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes. A voz das palavras, ou seja, a revelação não foi uma experiência individual de um líder religioso. Foi um evento coletivo testemunhado por toda a nação. E isso estabelece um princípio fundamental, que a revelação divina não depende de experiências subjetivas de indivíduos. E além disso, a Torá estabelece critérios extremamente rigorosos para qualquer pessoa que afirme falar em nome dele. Vamos conferir em Deuteronômio 18:20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E esse texto ele mostra o quão sério é afirmar falar em nome de Deus. Não é algo que pode ser usado de maneira leviana
ou como uma ferramenta de autoridade religiosa. Agora, quando analisamos todos esses elementos juntos, percebemos um padrão preocupante. O neopentecostalismo, ele frequentemente combina 3 elementos principais, que são a prosperidade financeira, os milagres espetaculares e as revelações constantes. E esse tipo de sistema pode gerar algo muito perigoso, que é líderes religiosos com autoridade praticamente absoluta. Se alguém afirma receber revelações diretas de Deus, muitas pessoas acabam acreditando que essa pessoa não pode ser questionada. E quando milagres são usados para validar essas supostas revelações, a influência emocional sobre os fiéis se torna ainda maior. Entanto, a Torá ensina exatamente o contrário. Ela ensina que toda autoridade religiosa deve ser testada com base na revelação divina já estabelecida, que é a palavra de Deus. Então, meu amigo, isso não significa que Deus não possa agir. Significa que qualquer ensinamento religioso precisa ser cuidadosamente examinado e questionado. Nem todo milagre é verdadeiro, nem toda promessa de prosperidade vem de Deus, e nem toda revelação que alguém afirma ter recebido é realmente divina. Por isso, a melhor proteção espiritual é voltar à revelação divina e examiná-la com cuidado. Qual é a revelação divina? A palavra de Deus. A verdade não depende de espetáculo, ela depende de fidelidade com o Tanar, ela depende de fidelidade com analisar, viver, certo? E meditar nos seus mandamentos, assim como diz o Salmo 1. Tenho prazer na Torá do Senhor e nela eu medito de dia e de noite. Eu conheço pessoas que estão aprisionadas nesse tal regime. Eu conheço pessoas que estão cegas, estão sendo conduzidas para uma vida completamente doentia. Acham que estão se alimentando de um alimento saudável, de um alimento nutritivo, mas na verdade só estão sendo enganadas. Quantas pessoas já não ouviram o altar não toma, o altar devolve? Qual é a base bíblica para pregar esse tipo de heresia? Quantas pessoas pioraram o seu quadro clínico simplesmente por crer em uma falsa promessa de um falso pregador, de um falso pastor, de que estaria curado, e essa pessoa parou de tomar as medicações, parou de tomar os remédios por crer em uma palavra mentirosa que Deus nunca falou, uma falsa promessa de cura. Essa pessoa deixa de tomar a sua medicação, acaba piorando o estado clínico, porque no momento ali da euforia, do emocionalismo, do culto, o cérebro da pessoa, ela entra em um êxtase, ela entra em um ápice, né, de adrenalina ali, que o corpo dela acaba reagindo, mas é uma sensação momentânea, é uma sensação, uma energia que está ali momentânea. Depois daquilo ali, as dores voltam, os problemas voltam e ela acaba se frustrando. É por isso que as igrejas têm se esvaziado. Por quê? Muitos vão usar o argumento de que não, é uma promessa de Jesus no Novo Testamento que está se cumprindo, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriariam, quando na verdade não, o povo está cansado de ser enganado. O povo está cansado de chegar lá, depositar dízimo, depositar no altar com a esperança de que o altar vai devolver e se frustrarem porque falsos profetas estão falando em nome de Deus, coisa que o Deus não falou. Isso é só a ponta do iceberg. Tem muito mais por aí. Hoje é os neopentecostais. Ontem foi a presbiteriana, hoje são os neopentecostais e amanhã é um outro tema. Então acompanhe essa série porque está muito boa. Você vai abrir a sua mente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender melhor esse assunto. Nos próximos vídeos também podemos analisar outros temas importantes, como o movimento dos apóstolos modernos, a chamada confissão positiva e outras doutrinas presentes em igrejas neopentecostais. Então deixa seu like, deixa seu comentário, a sua dúvida, porque na medida do possível eu vou estar respondendo aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, certo? Ativar o sininho das notificações, assim você receberá a notificação em tempo real quando eu soltar o próximo vídeo. Então, tenha um excelente dia, uma excelente noite e até a próxima. Tchau, tchau!